E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta com vocês hoje para um conteúdo de língua portuguesa e a gente vai seguir com processos de formação de palavras, parte 2, ok? A gente começa com um textinho que se chama O Girassol e ali já tem uma dica do que vem a seguir. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. O girassol é o carrossel das abelhas, pretas e vermelhas. Ali ficam elas, brincando fedelhas. Nas pétalas amarelas, vamos brincar de carrossel, pessoal? Roda, roda, carrossel. Roda, roda, rodador. Vai rodando dando mel, vai rodando dando flor. Aí tem a sequência do nosso poema, que é de Vinícius de Moraes, da obra Arca de Noé, Poemas Infantis. Então, nós temos o nosso girassol, que é o tema da nossa aula de hoje, faz parte do tema da nossa aula de hoje, e eu já venho com um se liga. Esse poema gira em torno, como eu disse, da flor denominada girassol. Esse substantivo, por sua vez, consiste em uma palavra composta. Por que composta? Lembrando, retomando lá da titia Maria, lá da infância, que o quê? Nós temos substantivos simples e substantivos compostos. Os simples apresentam apenas um radical. Por exemplo, flor, pedra, porta, casa. E as compostas possuem mais de um. Né? Então, nesse caso, a palavra girassol é formada por gira e por sol. São duas palavras distintas que se unem e formam uma nova palavra com significado único. O que é isso? É diferente do gira, é diferente do sol. Mas no fundinho, né, tomando o girassol como exemplo, é uma flor que se volta para o sol buscando sua luz. Mas algumas vezes a gente não vai ter essa assimilação, como por exemplo, pé de moleque. É aquele doce de amendoim e açúcar, né, que eles fazem aquela calda que endurece, que é diferente das suas palavras de origem, que é pé, e um moleque, que é um menino. Eu não estou comendo o pé de ninguém, né? A parte do corpo de um menino. Então, é apenas mera coincidência quando a gente for, se é que podemos chamar de coincidência, né? Analisar o girassol. A gente segue com os tipos de composição existentes. São, nesse caso, a gente tem a associação de dois ou mais radicais, como eu já falei para vocês, para formar uma nova palavra de significado distinto. Esse processo pode ocorrer de duas maneiras. A primeira é a justaposição, e eu trouxe aqui, ó, dois bailarinos para vocês. Por quê? Porque a justaposição, eu vou pegar esses dois radicais e vou colá-los, né? Os dançarinos, quando dançam, eles ficam bem juntinhos, mas eles não fazem parte do corpo um do outro enquanto dançam, né? Não existe um processo de fusão dessas duas pessoas enquanto dançam, pelo menos. Então, a gente tem as palavras passatempo, né? Que juntamos passa e tempo, sem nenhuma delas perder nenhum elemento, nem sonoro, nem escrito, né? Nem gráfico. A gente vai ter biólogo, bio e logos, ou se for da logia, né? Juntou apenas, só colou esses dois termos. Sempre viva. Embora não estejam coladas, são separadas por hífen e formam um único ser, que é uma flor chamada sempre viva. Então, quando a gente tem a justaposição, eles apenas se ajustam, né? Ficam juntinhos, eles colam esses dois termos sem perda fonética ou gráfica. Agora, a colinha aqui. Quando a gente tem a aglutinação, os radicais ou palavras são unidos, ó. A fusão ali, para quem conhece anime ou desenho japonês, a gente tem aí Dragon Ball Z ou GT ou algum deles que eu não os assistia com frequência, então qualquer equívoco aí, os conhecedores me perdoem, mas a gente vai ter a união desses dois elementos, nesse caso aqui representado por Goku e Vegeta. Para quem não sabe, no desenho eles desenvolvem um certo poder de fusão, eles se transformam em um. Aí eu trouxe esses bonecos para exemplificar a aglutinação, que é exatamente isso que ocorre. Eu vou ter dois ou mais elementos, eles vão se fundir, como na imagem aqui abaixo, que está crescendo para vocês, fica com característica de um personagem e característica também do outro. Então, vai perder algum elemento,
mas vai formar um novo ser, com características dos 2 ou 3. Nesse caso aqui, né, 3 palavras. Embora é formada por 3 radicais. Em, boa, hora. Hidrelétrico, hidro mais elétrico, boquiaberto, boca mais aberto. Então, perdeu o elemento ou transformou, né? Perdeu o A, boca aberto, ficou boquiaberto. Hidrelétrico, perdeu o hidro, transformou, né? E embora a gente perdeu o A daqui, né? Perdeu o H, então embora, perdeu outro O. Então, perderam elementos, mas se transformou num outro C, como aqui nessa fusão, que eu já não sei mais o nome, porque aí já está pedindo demais da minha memória. Seguindo, a gente tem outros processos de formação, que além da derivação e da composição, existem na língua portuguesa alguns processos que a gente vai ver a seguir. Hibridismo, a formação de palavras contendo elementos oriundos de línguas distintas. Aqui, tá vendo que a Titia Luz botou aqui, ó, várias características? Indígena, chinês, indiano, mexicano. Aqui é só para exemplificar que o quê? Quando eu formar a palavra a partir do hibridismo, cada pedacinho dela, cada radical dela vai vir de uma língua distinta, de uma língua diferente. No caso de monocultura, nós temos mono, que é do grego, e cultura do latim. Automóvel, nós temos auto, que é do grego, e móvel do latim. Nossa língua tem uma enorme influência desses 2 idiomas, grego e latim, ok? Não quer dizer que não tenha de outras, a gente vai ver aqui, ó. Em alcoômetro, álcool é do árabe e metro é do grego, né? Medida de qualquer forma que seja. A gente segue, olha a colinha lá embaixo, várias bandeiras. Processo de formação, a gente vai ter também estrangeirismo, que consiste em agregar ao vocábulo da língua portuguesa palavras oriundas de outros idiomas. Oriundas é o quê? Que venham de outros idiomas. Então, ó, nós temos shopping, da língua inglesa, nós temos... Ih, olha só, lendo rápido eu pensei em mousse, mas era mouse, que também é da inglesa, mas se fosse mousse, se eu não me engano, é da francesa. Nós temos pizza, que é da italiana. Só que tem uma observação. Nos estrangeirismos, a forma original das palavras, ela pode ser mantida, como aqui a gente vê em shopping, em mouse, em pizza. Por exemplo, o mouse do nosso computador, a gente chama de mouse no Brasil. No português de Portugal, eles chamam de rato, que é a tradução de mouse para a língua portuguesa. Agora, isso não quer dizer que as palavras não possam ser aportuguesadas, como no caso de abajur, que do francês se escreve desse jeitinho aqui, abajur. Não sei se é assim, meu amor, mas vai ser assim a minha pronúncia. A gente tem também um do cotidiano, que é o shampoo, que vem da língua inglesa, que se escreve com SH e 2 Os no final. Mas também pode ser escrito XAMPU, que é a forma aportuguesada de shampoo. A gente segue com outro processo, que é a abreviação vocabular. Você precisa ter atenção entre a abreviação, e eu já vou adiantar, a abreviatura. São 2 coisas diferentes, ok? A abreviação vocabular é redução. Consiste em reduzir a palavra ao máximo, de forma que não prejudique a compreensão. Auto, automóvel, pneu, que é o pneu do carro, da bicicleta, da moto. O nome do pneu não é pneu, o nome dele é pneumático, mas para ficar mais fácil para o cotidiano, pneu. Aí fala assim, vem tirar uma foto. A palavra original é o quê? Fotografia. Então, a abreviação vocabular é essa redução da palavra, ok? Agora, a abreviatura é a apresentação de uma palavra por meio de algumas de suas letras ou sílabas. Por exemplo, M para metro, page ou P para página, Jan para janeiro. Então, isso é a abreviatura, tá? Fiquem ligadinhos. Agora, outros processos de formação. Nós vamos ter a sigla, que é um tipo de abreviatura e formada pelas letras ou sílabas iniciais das palavras. Exemplo, ONU, que é a Organização das Nações Unidas, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e Embratur, Empresa Brasileira de Turismo. A curiosidade eu vou deixar para o final, porque eu acabei colocando no lugar errado do slide. Outros processos de formação. Neologismo, neo, deu origem ao inglês a palavra new. New em inglês é novo. Então, novas formações ou novas palavras, tá? São palavras ou expressões para suprir as necessidades comunicativas do falante.
neologismo. Esse poema é muito gostosinho. Tem uma palavra que, óbvio, é exemplo de neologismo e você vai entender. Ó, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. É um poema de Manuel Bandeira, que está ali a fonte para vocês. A palavra formada por neologismo é o verbo te adorar, né, que é conjugado como te adoro, aqui antes da palavra Teodora. O eu lírico retrata a sua necessidade de criar uma palavra que seja capaz de quê? Expressar o que ele está sentindo, né? Pela amada. Então, ele cria esse verbo. Daí a gente segue com onomatopeia. Consiste em palavras que tentam reproduzir os sons e as vozes dos seres. Exemplo, miau do gato, ou zum 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 do motor, ou frufru, rumor de folhas de vestidos. Eu vou deixar um card marcado aqui em cima do vídeo para vocês conhecerem algumas outras opções sobre a onomatopeia num vídeo que eu já lancei aqui no canal, tá bom? Seguindo, nós temos, enfim, a nossa curiosidade. Algumas siglas que devemos conhecer, que estão muito presentes no nosso cotidiano e que às vezes fazem a diferença na informação quando você precisa. No caso, aqui tem algumas siglas que representam documentos ou alguns órgãos públicos. Por exemplo, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é quando você lá na graduação ou também no ensino médio vai produzir um TCC e você precisa seguir uma regra. É a ABNT que dita essas regras. CEP é o Código de Endereçamento Postal, que é qual o seu endereço, qual o seu CEP. Aí você já sabe o que significa. CNH, Carteira Nacional de Habilitação, né, a carteira de motorista, dentre outras siglas que temos aqui. Só para, em caso de dúvida e curiosidade, RG, Registro Geral, é o número da sua identidade, ok? Queridos, lindos do meu coração, fiquemos com George Curioso, esse macaquinho lindo, estilo de Adora, e, mais uma vez, a fonte de todo o material do vídeo. Todo não, né? De boa parte do material do vídeo. Um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima.